Fala galera, aqui é o Drake. E se você tivesse que atravessar um mundo pós-apocalíptico para conseguir a cura para a doença da sua mãe, o que você faria? No passado, o mundo começou a evoluir drasticamente, e a tecnologia era algo bom. Através da inteligência artificial e do avanço da ciência, a humanidade conseguiu progredir como nunca antes em todas as áreas possíveis. E isso obviamente criou várias oportunidades para a civilização, que conseguiu evoluir sem destruir a natureza. Tanto que tudo chegou ao ponto da ciência conseguir criar humanos sintéticos. O problema é que mesmo com todas essas coisas boas, a ganância do homem acaba falando mais alto, e após a humanidade progredir tanto para melhorar a vida de todos, o planeta acabou sendo mergulhado em várias guerras tenebrosas, que simplesmente varreram tudo que existia, e hoje os sobreviventes são obrigados a viver em um deserto sem fim que antes foi a Terra. E para piorar, a fumaça deixada pelas bombas desenvolveu uma nova doença chamada febre vermelha. Aí vemos um grupo de pessoas que, mesmo com as dificuldades de sobreviver em um contexto tão ruim, conseguem tocar as suas vidas bem, sem precisar atrapalhar os outros. Mas um velho morador dessa comunidade nota que a calmaria do seu lar infelizmente não vai durar muito, porque no horizonte ele consegue avistar a chegada dos Riders, que são motoqueiros vândalos que têm como único objetivo roubar, finalizar e acabar com tudo que querem. Então, para evitar o pior para sua comunidade, o idoso alerta desesperadamente aos moradores que os arruaceiros estão chegando, e por isso todos devem se preparar para o pior. Dessa forma, cada um dos sobreviventes se esconde e protege principalmente as crianças, que parecem ser um dos principais alvos dos Riders. Daí, no momento em que os babacas finalmente chegam ao lugar, conhecemos o líder deles, o Caudilho. Assim, o velho tenta distraí-los e até os ameaça. O problema é que a arma na mão do idoso não significa nada pra eles. Afinal de contas, nenhum armamento funciona desde o fim da guerra que acabou com o planeta Terra. E por isso, o homem acaba sendo cercado pelos motoqueiros, que ao notarem que o coitado não tem a menor chance de se proteger, decidem atacá-lo. E depois do Caudilho acertá-lo com um golpe de faca, o velho acaba sendo finalizado brutalmente. E esse é só um exemplo do que os Riders são capazes de fazer. Após essa atrocidade, os babacas começam a explorar a base dos sobreviventes, porque eles não estão ali só pra uma batida de rotina ou coisa do tipo, e sim para um objetivo maior. Dessa forma, o Caudilho guia seus capangas pelo lugar, para que possam achar algo em específico. E por mais que os sujeitos duvidem do seu líder, o cara finalmente acha o que tanto procura. Primeiro, vemos um laboratório, e nele é um tipo de suporte para um corpo humano. Porém, o Caudilho não dá muita bola para isso, e pega o controle remoto preso a ele. Então o motoqueiro volta a procurar mais alguma coisa, e assim os caras chegam a um grande galpão, onde há uma mulher pelada no meio dele. Conforme o Caudilho se aproxima, descobrimos que essa é uma humana sintética que está desativada, mas não só isso, porque seu nome é Ash, e ela é a última forma de vida tecnológica que existe em todo o planeta, e ao reativá-la, a coitada na mesma hora passa a seguir as ordens dos líderes dos vândalos, que é quem possui o seu controle. Depois disso, os motoqueiros saem da base dos sobreviventes e se reúnem com o resto do bando, apenas para o Caudilho lhes mostrar a Ash, que para o idiota não passa de mais um troféu para se aproveitar, e para mostrar que a humana sintética está sob seu controle, o maluco a manda beijar um dos seus capangas, para em seguida ordená-la a estrangular o mesmo idiota, e é claro que todos ali gostam daquela presepada. Na sequência, vemos que algumas horas se passam, e os arruaceiros foram para um dos lugares mais frequentados daquela região, que é a famosa Love Town, que não é nada mais do que a Casa da Alegria, se é que vocês me entendem. E lá podemos ver que todos os homens agem como malucos, ao verem as mulheres dançando, tanto que a Ash chega a questionar o Caudilho se aquelas também eram robôs, apenas para o babaca negar, pois a única diferença da sintética para elas é que a loira não vai envelhecer, e muito menos perder a sua utilidade, o que mostra que a garota não tem nenhum outro valor para o cara. Ao lado dele também está o Love Lord, que para quem não sabe foi interpretado pelo próprio Snoop Dogg, e todos já devem ter visto pelo menos um filme do rapper, porque o cara já esteve como ator em diversas produções, como Todo Mundo em Pânico, Uma Festa no Ar, Confusões no Lava Jato e vários outros. Inclusive um desses vai virar recap aqui no canal, então comenta qual filme do Snoop Dogg você acha que vai ser postado aqui. Em paralelo, conhecemos uma outra comunidade de sobreviventes, e o jovem Prince mora nela. O problema é que enquanto o rapaz conversa com seu amigo, o Rico, é nítido que ele não parece estar numa situação muito boa, porque o seu objetivo é chegar até a praia paradisíaca, que de acordo com as lendas, é um lugar que contém a cura para qualquer doença ou ferimento. Mas a grande questão é que ninguém realmente acredita nessa história. Em seguida, o Prince vai visitar a sua mãe, a Queen, que está muito doente, e por isso mal consegue sair da cama. Tanto que a coitada mal tem esperanças de se recuperar e ter uma vida normal novamente. Então ela tranquiliza o seu filho e explica que a praia paradisíaca não existe, e que não há nenhum medicamento milagroso no mundo lá fora. No entanto, nem a Queen pode convencê-lo do contrário. Daí o rapaz vai até o ancião da vila, que lhe explica sobre o lendário Templo da Vida, que fica próximo ao Mar Morto, e depois da Floresta de Neon, porque de acordo com a lenda, é lá que a cura para qualquer coisa está. O problema é que o velho não tem o menor interesse em levá-lo até lá, e após algum tempo, o estado de saúde da Queen volta a piorar, o que só deixa o Prince mais determinado a ir. Daí o rapaz pede um último conselho ao ancião, que lhe entrega uma arma e munição para que o coitado possa se proteger nessa jornada. Com isso, o Prince se junta ao Rico, e a mais um parceiro deles para partirem nessa viagem. E ao pararem no meio do caminho, os jovens notam que só possuem 2 armas e 10 balas, que vão precisar ser usadas com muita sabedoria
sabedoria. E por fim, o trio decide seguir o conselho do velho, que lhes disse para sempre irem na direção da Estrela do Norte, até que pela noite, a equipe acaba chegando justamente na Love Town. Ao entrarem, dá pra ver que o Prince está meio perdido, justamente por não conhecer muito bem o que é aquilo. E o Rico apenas diz que o lugar é para aqueles que não conseguiram arrumar um namoro. E o local é visivelmente bem podre e abusivo, pois os caras usam aparelhos que controlam coleiras no pescoço das mulheres, que caso desobedeçam, vão acabar sendo eletrocutadas. Aí o trio vai se misturando entre o público do local, até que topam com uma das garçonetes do estabelecimento. E além de pedirem algo pra beber, o rapaz é rápido e suborna a moça para tentar alguma informação com ela. Assim, a pergunta do Rico é se a moça conhece a tal praia paradisíaca, coisa que ela nega bem depois de pegar a bufunfa. No entanto, a malandra se oferece para questionar outras pessoas sobre esse lugar, em especial o Love Lord. Então, a malandra vai até o seu chefe. Ele informa sobre a chegada dos 3 forasteiros, que estão querendo algumas informações. O problema é que por mais que o trio não queira confusão, tanto o Love Lord quanto o caudilho estão de olho neles, a ponto de mandar os seus homens se prepararem para capturá-los e detê-los apenas para extorquí-los. E antes que a sacana volte a trabalhar, o dono do estabelecimento a eletrocuta e toma dela o suborno dado pelo Rico. Na sequência, vemos que um dos baderneiros aparece surpreendendo o trio, e o babaca chega a tomar o Prince como refém, e o motoqueiro doidão insiste em provocá-los e desafiá-los, até que o Rico mostra que não está nem aí e saca sua arma para ameaçá-lo. Porém, ninguém leva fé que aquilo possui munição, afinal de contas, nenhum armamento é usado desde a última grande guerra. Só que como o idiota quis desafiá-los, o Rico decide finalizá-lo com um chumbo bem na cabeça. E é claro que todos ali entram em choque pelo que acabou de acontecer. Então o próprio Love Lord aparece para acalmar os ânimos, e como o malandro percebe que não tem como combatê-los, o dono da Love Town tenta manipulá-los e se passar como um aliado. E pessoal, um detalhe muito estranho nesse filme é que todo mundo comenta várias vezes que quase não existem mais armas ou munições. Só que isso é muito estranho, porque a maioria consegue ter automóveis e combustíveis, que normalmente em um apocalipse deveriam ser tão ou mais raros que armamentos. Mas bora voltar pro filme. Com isso, o trio comenta que o objetivo deles é a praia paradisíaca, e para o Lord Love abrir a boca novamente, o Rico lhe dá outro suborno. Dessa forma, o empresário decide levar o próprio Prince até uma mulher que pode responder todas as suas dúvidas. Então eles vão para um lugar afastado, e por mais que o líder da equipe insista em acompanhá-lo, o malandro comenta que o rapaz deve estar sozinho. Aí o Prince é surpreendido pela Ash, que começa a se engraçar para cima do jovem, e no meio da conversa, a Sintética reconhece que o garoto tem um bom coração. Assim os dois começam a se pegar do nada, e na hora em que o bobão se distrai, a loira o imobiliza e saca a arma dele, apenas para usá-la para finalizar os parceiros do coitado. Logo em seguida, a Ash o arrasta para fora da tenda, onde descobrimos que essa foi toda uma farsa para atraí-los e finalizá-los. E agora o caudilho ordena que seus homens enforquem o Prince, porque o objetivo é saber de onde a munição das armas deles vieram. A princípio, mesmo sendo sufocado, o jovem consegue aguentar a pressão e não entrega o lugar onde conseguiu arranjar aquelas armas. No entanto, os babacas pressionam mais e conseguem fazê-lo revelar que conseguiu todos seus armamentos no Oásis, que é o lugar em que ele vive. E para piorar, os Riders decidem que irão forçá-lo a revelar o caminho para lá. E algumas horas depois, o caudilho ordena que seus homens se preparem, porque a viagem até a comunidade em que o Prince vive logo começa. E ao refletir, a Ash nota que caso eles cheguem até lá, os motoqueiros vão devastar o lugar e finalizar todos. Porém, a Sintética nota que o jovem é diferente do restante dos homens. Dessa forma, ela decide sabotar o comboio e salta para o automóvel em que o Prince está. Daí, a loira derruba os babacas que estão junto do Prince e desvia o caminho. E por mais que o caudilho use seu controle remoto para mandá-la parar, a Ash parece conseguir suportar os comandos. No entanto, o efeito colateral é que a sua visão começa a falhar, o que acaba causando um acidente. Mas os dois felizmente estão inteiros, e antes que os Riders os capturem, a dupla sai correndo por um labirinto natural no meio do deserto. E por mais que eles estejam cercados, os parceiros conseguem ir despistando o grupo de vândalos que os perseguem, até o ponto em que conseguem se esconder. Ao despistá-los, o Prince e a Ashen seguem o caminho, e é claro que o jovem questiona o porquê de ela tê-lo salvo. Afinal de contas, a Sintética era uma serva do caudilho. O problema é que nem ela sabe o porquê, e pra piorar, dá pra ver que a coitada está ferida. Com isso, os dois andam por mais um tempo, até que chegam às ruínas do que um dia foi uma igreja, e ao estranhar o significado daquele lugar, o Prince explica para a Sintética que a igreja era o lugar em que as pessoas iam para purificar as suas almas, que são aquilo que faz as pessoas serem elas mesmas. Além disso, no momento em que o menino explica que o pecado é tudo aquilo de mal que alguém pode fazer para ferir outra pessoa, ouvindo isso, a Ash se arrepende de ter atacado o Prince, e garante que nunca mais quer fazer algo parecido de novo. E galera, sobre a doença que é citada no filme como a febre vermelha, embora ela não exista de fato no nosso mundo, ela pode ser uma referência à febre escarlatina, que é algo bacteriano que causa problemas como erupções cutâneas, febres e dores de garganta, só que uma versão muito mais séria. Afinal, a febre vermelha parece ter sido causada depois das bombas envenenarem a população com radiação. Mas voltando ao filme, no momento em que a Ash questiona se mesmo ela pode ter uma alma como os outros, o Prince adianta que sim, porque uma vez um guitarrista foi até o Oásis e tocou a melhor música que o rapaz já ouviu, pois de acordo com o músico, o seu som era bom justamente pela sua guitarra ter uma alma. Dessa forma, a Sintética mostra que tem interesse em falar com Deus, assim o rapaz a ensina a rezar. Porém,
No momento em que a coitada se ajoelha para fazer a sua oração, o seu ferimento acaba piorando ainda mais, o que a faz desmaiar de exaustão por ter sangrado tanto. E aí, depois de algumas horas, o Prince prepara uma espécie de maca improvisada para conseguir transportar a loira pelo deserto, e mesmo com o sol escaldante rachando o coco dele, o rapaz continua o seu caminho até a sua tão desejada praia paradisíaca. Na sequência, vemos que o coitado já está andando e arrastando a Ashe há horas, e a sintética sequer dá um sinal de vida. E para piorar, o rapaz acaba avistando uma paisagem que se parece com a foto que ele carrega. Porém, essa distração o faz ser rendido por um grupo de mascarados armados, que em seguida acabam nocauteando o coitado, que sequer vê de onde o ataque veio. Depois disso, o Prince vai recobrando a consciência em um quarto, e antes que o rapaz consiga levantar e ver onde se meteu, uma mulher o aborda, e ela é a Drug Lord. E a princípio, a morena parece ser uma pessoa gentil, e tenta puxar algum assunto com o menino, que está completamente perdido e fora de si. No entanto, fica nítido que a malandra só quer manipulá-lo, para tentar lhe tirar alguma informação importante. Aí, ao ouvir que o menino está atrás do templo da praia paradisíaca, a Drug Lord reconhece que aquele é justamente esse lugar, mas ali não tem nada de perfeito ou milagroso. Daí, vemos que ainda há alguma vegetação pela região, só que o que mais chama atenção é o fato de ali ser um lugar em que os viciados usam as suas paradinhas. E como todo remédio é uma droga, a lenda sobre aquele ser o lugar em que todos os medicamentos existem não está errada. A questão é que a Drug Lord visivelmente mantém as pessoas ali para escravizá-las através do seu vício, e conforme andam pelo local, o Prince explica que precisa da cura da febre vermelha para evitar que a sua mãe seja finalizada pela doença. Ao ouvir isso, a Drug Lord reconhece que mesmo ali é difícil arranjar uma substância que possa curar aquela doença. No entanto, para não desanimar o rapaz, a morena lhe explica que possui o remédio certo para a mãe dele, só que para entregá-lo ao jovem, o menino vai precisar se tornar um deles. E aí a mulher injeta na veia do Prince um líquido vermelho, que em poucos segundos começa a fazer efeito. A partir desse momento, o Prince começa a ser induzido pela sacana, que vai o manipulando para que o coitado comece a ceder para a brisa. Assim, o menino começa a alucinar e imaginar um verdadeiro paraíso verdejante, calmo e tranquilo, e nele a sua mãe está curada e completamente saudável. Na sequência, a Drug Lord o leva para o lado de fora da base para festejarem, e depois, a sacana continua enfiando mais e mais entorpecentes no coitado, justamente para fazê-lo contar tudo o que sabe. E aí, o Prince acaba revelando sobre o Oasis, que é um lar perfeito perto do mundo destruído, e ao ver isso, é nítido que a morena se enfurece, porque ela e o resto da humanidade vivem no lixão que o planeta se tornou, enquanto poucas pessoas moram em um lugar melhor. Fora que ela também não esconde que sente inveja da pureza do Ash, e aí descobrimos que a sintética está desacordada ainda. Mas ao ser tratada pela lei, que é a mecânica da praia paradisíaca, a loira começa a recobrar a sua consciência, e a primeira pergunta que a garota faz à sua cuidadora é se a mulher está presa naquele lugar. Isso faz a lei refletir, e por mais que a moça pense, ela acaba não conseguindo dar uma resposta certa. Porém, se tivesse uma escolha, a garota continuaria ali naquele lugar, e isso deve ser por conta do seu vício em usar as paradinhas. No entanto, o papo é interrompido, no momento em que os capangas da Drug Lord aparecem para chamá-las. Acontece que agora, o Prince é jogado em uma arena contra o Sasquatch, porque de acordo com a morena, a cura para a febre vermelha está com o grandalhão, e para recuperá-la, o jovem vai precisar se arriscar em um combate contra o Brucutu. Então, no momento em que a luta começa, o jovem obviamente tenta evitá-lo, e de cara acaba levando um golpe pesado. Daí, por mais que o Prince tente fazer as esquivas e contra-ataques, a diferença de força e tamanho acaba prevalecendo acima da agilidade e da técnica. Então, o Sasquatch vai tendo muita vantagem contra o jovem, que começa a ser espancado pelo viciado. E por mais que o coitado resista, o grandalhão não tem piedade mesmo com ele no chão. Enquanto isso, todos ali torcem só para ver o sangue sendo derramado. Mas na hora em que a Drug Lord arremessa um facão na arena, o Sasquatch começa a cantar vitória antes da hora. E ao ver isso, o Prince decide dar tudo de si na luta. Então o rapaz empunha a lâmina dada pela morena, pois com ela o jovem acerta o calcanhar do grandalhão, que a partir desse momento começa a ser retalhado pelo seu adversário, que desconta toda a sua raiva contra o inimigo. E a cada corte, o Prince vai ficando mais perto da vitória, até que o menino finalmente derruba o seu adversário no chão. E é aí que a Drug Lord comenta que para recuperar a cura da febre vermelha, o jovem vai precisar abrir o estômago do seu adversário. Assim o coitado abre a barriga do Sasquatch sem medo, para enfim conseguir ter o tratamento da doença da sua mãe nas suas mãos. Nesse momento, até Ash estranha o comportamento cruel do seu parceiro, e a Drug Lord se impressiona ao ver o lado descontrolado do Prince. Ao final do combate, o menino chama a sintética para que possam ir embora dali o quanto antes. O problema é que a morena insiste que a loira ficará ali, porque o trato deles envolvia só a entrega da cura, e não a garota junto. Mesmo assim, o Prince exige que a Drug Lord a libere para sair dali do seu lado. A questão é que o moleque está cercado por vários servos da morena, ou seja, a briga praticamente é impossível de ser vencida. E para piorar, a própria Ash reconhece que quer ficar ali, e por conta disso, manda o jovem ir embora de uma vez por todas. Ou seja, o garoto não tem escolha a não ser aceitar calado. Depois, a Ash é forçada a voltar para sua cela, e após algumas horas, a Lei aparece ali para soltá-la. E conforme usa o seu serrote para romper as algemas, as duas conversam, e a sintética não entende o porquê da sua amiga querer fora dali, o que faz a mecânica invejar o fato da loira não ter nenhum sentimento ou sensação. Daí ela até mostra a Ash o quão ansiosa e desesperada está, só que isso acaba aproximando as duas mais do que o normal. E nesse momento, a Lei dá uma fraquejada e rouba um beijo da sintética, que não desgosta disso.
isso. Pelo contrário, insiste para as duas continuarem por querer sentir os sentimentos da mecânica. E assim a mulher para de tentar libertá-la, e ambas acabam relaxando juntas. O problema é que no dia seguinte, enquanto as duas conversam e a Lei comenta que no passado foi raptada pelos Riders e jogada fora por eles quando já não tinha mais utilidade, a Drug Lord aparece furiosa, porque a morena se sente traída pela garota ter relaxado com a Ash. Afinal de contas, a chefona queria a pureza da humana sintética só pra ela. Com isso, a maníaca decide mandar a Lei apagar o disco rígido da coitada, porque quando a loira perder todas as suas memórias, a Drug Lord será a primeira pessoa que a garota conhecerá. E em paralelo, vemos o Prince seguindo seu caminho pelo deserto. No entanto, o jovem sente que seu dever não está cumprido. E então, o menino simplesmente para de andar no meio do caminho e decide voltar para a praia paradisíaca com o objetivo de resgatar a Ash. E o que ele não esperava é que, tirando ele, todos os Riders comandados pelo Caudilho também estão na região com a mesma ideia. E conforme o jovem vai se aproximando da base da Drug Lord, vemos que os motoqueiros invadem o local com tudo. Isso acaba criando logo de cara uma verdadeira guerra generalizada, com finalizações e porradaria de todos os lados. E logo, o Caudilho invade o lugar finalizando alguns inimigos. E na hora em que a Drug Lord nota que a sua casa está sendo invadida, a doidona injeta 2 seringas no seu pescoço. E galera, nessa parte, a Drug Lord injeta substâncias inibidoras de dor no seu pescoço, criando a mais são do que analgésicos, que todo mundo conhece por servirem para aliviar regiões doloridas no corpo. Então a morena pode ter usado diversos medicamentos, como morfina, codeína, lidocaína e muitas outras coisas, pois as substâncias são usadas para lidar com dores severas relacionadas a cirurgias e condições crônicas. E na sequência, a líder do lugar já entra na porradaria com tudo, e finaliza alguns Riders, até que seu oponente verdadeiro aparece, que é o próprio Caudilho. E aí os dois chefes se confrontam em uma luta brutal e equilibrada. Só que uma complicação é o fato da Drug Lord não sentir dor, então por mais que o motoqueiro acerte com um pipoco no peito, isso parece não fazer nem cócegas. Então, na hora em que a morena parte pra cima do maluco, o babaca consegue virar o jogo e finalizá-la com uma bala bem no coco. E por outro lado, vemos que o Prince foi esperto o suficiente para usar todo esse caos como distração, porque o garoto sorrateiramente consegue chegar até a cela em que a Lei e a Ash estão, e acontece que para o seu azar, o Caudilho e seus homens chegam na hora para rendê-los, e por mais que a loira tente contra-atacar, o controle remoto a faz ficar paralisada, e na sequência do combate, fica nítido que os Riders venceram e fizeram a limpa no lugar, tanto que agora, o líder dos motoqueiros manda a humana sintética finalizar a Lei e o Prince. Porém, as palavras do jovem tocam a Ash, que consegue resistir ao comando do Caudilho, e no lugar de atacar os seus parceiros, a loira parte para cima dos Riders e consegue facilmente lidar com os babacas, o que gera uma brecha perfeita para o trio fugir com as motos. Só que é claro que os vândalos não vão deixar por isso mesmo, assim uma perseguição se inicia pelo deserto. E antes da gente continuar, galera, tem um detalhe que é bem bobo, mas bem errado, que acontece em algumas cenas de ação em que os personagens lutam em cima das motos. A maioria deles usa a mão direita, o que não faz sentido, já que o acelerador está no guidão direito, então não tem como atacar enquanto pilota a moto, porque aí ela iria desacelerar, e o personagem provavelmente sofreria um acidente. Mas voltando ao filme, a Ash decide acabar com isso de uma vez por todas, e ao mandar o Prince descer da garupa, a humana sintética dá meia volta, e começa um confronto contra o Caudilho, que é espancado pela loira, e mesmo tentando contra-atacar, a garota consegue finalizá-lo com a própria faca dele sem problemas. Dessa forma, o trio consegue a brecha perfeita para fugir do restante dos Riders que param e socorrem o seu líder. Desse jeito, horas se passam, e os três chegam até o oásis. A questão é que a Ash apenas agradece o Prince por ele ter lhe dado uma alma, porque as duas vão ficar por ali. Com isso, o menino é recebido por toda a sua comunidade e corre até a sua mãe, que felizmente ainda está viva. E com o passar do tempo, o remédio parece ter dado um bom efeito na mulher, que agora se curou de uma vez por todas da febre vermelha. No fim, descobrimos que a Lei e a Ash continuam juntas, viajando pelos desertos que sobraram na Terra. E o objetivo da mulher sintética é espalhar a esperança, que é a coisa que está acima do conhecimento e do poder. E bom, galera, no fim das contas, o filme mostra que mesmo em um mundo destruído pela ganância humana, ainda pode existir espaço para redenção, amizade e propósito. O Prince atravessou o inferno por amor à mãe e descobriu que em um cenário onde tudo parecia perdido, a sua fé e determinação foram capazes de despertar algo que nem a ciência previa: uma alma dentro de uma máquina. Já a Ash, criada para servir, escolheu lutar por liberdade, não só a dela, mas a de todos que ainda carregam alguma esperança. Em um universo onde as armas são raras, mas os vícios são abundantes, fica claro que o verdadeiro combustível da humanidade não é o petróleo ou a tecnologia, e sim a escolha entre destruir ou proteger. E nesse mundo desértico, em ruínas, o oásis representa mais do que um lugar, é uma ideia, uma promessa, que mesmo que o planeta esteja morrendo, a bondade ainda pode florescer, desde que alguém tenha coragem o suficiente para plantar a primeira semente. Fala galera, será que alguém vai invadir o oásis depois do Prince ter revelado a sua localização? E quais serão os próximos passos da Lei e da Ash nesse mundo pós-apocalíptico? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.